Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo no Instagram do Cena Pós-Créditos. Fiz uma pesquisa no Instagram sobre vídeos curtos e a aceitação foi bem boa. No começo vamos falar um pouco sobre movimentos importantes na história do cinema, recomendarei filmes e cineastas de cada um deles também. Para fazer esse vídeo, me baseei em um livrinho muito legal que eu comprei em um sebo um tempo atrás, Ismos para Entender Cinema, do Ronald Bergan. Claro que eu complementarei com outras fontes, mas esse livrinho foi uma das coisas que me deu essa ideia no primeiro lugar. Eu vou juntar a cada 2 ou 3 vídeos no YouTube também, então se você estiver assistindo no Instagram, se inscreva no YouTube porque tem conteúdo só do YouTube, e se você estiver vendo no YouTube, segue lá no Instagram, @CenaPósCréditos, que tem também conteúdo exclusivo lá. Hoje nós falaremos brevemente sobre o expressionismo alemão. Nascido na Alemanha pós Primeira Guerra, o expressionismo afetou o teatro, a arquitetura, a pintura e, claro, o cinema. Utilizando locações reais e sombras exageradas, com iluminações de alto contraste, o movimento buscava criar uma sensação de mal-estar e desconforto, um retrato do psicológico alemão e dos personagens em cena. Vale ressaltar que, devido ao período, os filmes são mudos. Loucura, insanidade, traição estão entre os temas mais abordados desse período. O expressionismo alemão também tendia a fugir da realidade, como pode ser visto nos cenários do filme O Gabinete do Dr. Caligari. Esse movimento foi um grande influenciador do terror hollywoodiano dos anos 1930, como em Drácula de 1931. No entanto, as inspirações não param por aí. No trabalho do cineasta Tim Burton, por exemplo, há uma forte influência desse tipo de cinema. A estética com altos contrastes entre preto e branco também se mostrou muito presente nos filmes noir que viriam a seguir. Como realizadores importantes do período, nós temos Fritz Lang, Pabst e Murnau. Óbvio, há outros também. E alguns filmes desse movimento que eu acho interessante de citar são O Gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu e M, o Vampiro de Düsseldorf. O construtivismo russo, ou a montagem soviética, surgiu no período pós-Revolução Russa de 1917. Os construtivistas buscavam retratar a sociedade soviética através da arte. A integração da arte com a vida, objetivando a reconstrução da sociedade, era o contrário do que os construtivistas tinham como uma visão burguesa da arte para a arte. O construtivismo russo foi um movimento fascinado pela montagem e seus efeitos na narrativa, considerando esse o elemento mais importante para transmitir as suas ideias, especialmente os realizadores Lev Kuleshov e Sergei Eisenstein. Ou seja, o significado do filme não está apenas no que é mostrado em cena, mas sim em como elas são colocadas em sequência. O que nos leva ao conhecido efeito Kuleshov, que consiste em intercalar o plano com o rosto de um ator e um outro elemento, conferindo então um significado entre esses dois planos. Kuleshov utilizou o rosto de um homem como seu plano primário, trocando para 3 planos distintos: um enterro, um prato de sopa e uma mulher deitada. Ao intercalar o mesmo rosto do homem e esses diferentes planos, as ideias passadas pela montagem seriam, respectivamente, tristeza, fome e desejo. Os reaction shots, quando nós vemos um ator, um personagem reagindo àquilo que ele está vendo, são um exemplo prático do uso do efeito Kuleshov nos filmes até hoje. Como, por exemplo, em Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, do Christopher Nolan, em uma luta entre Batman e Bane, nós temos a Mulher Gato como espectadora. Algumas vezes, o filme corta da luta para a reação dela. Nós sabemos que ela levou o Batman para esse confronto e a alternância entre os dois planos estabelece a relação entre eles. Ela está desesperada, preocupada, arrependida. Um cineasta que utilizou o efeito Kuleshov constantemente, inclusive tem vídeo dele na internet explicando o efeito Kuleshov, é o mestre Alfred Hitchcock. E nós falamos de Kuleshov, mas nós precisamos falar de Eisenstein. Para Sergei Eisenstein, um dos maiores teóricos da montagem soviética, a montagem poderia ser dividida em 5 tipos. Métrica, em que a construção é feita de acordo com a duração de seus planos. Rítmica, que se concentra no ritmo da ação realizada, podendo até mesmo mostrar vários ângulos de um mesmo assunto. Tonal, que se concentra na emoção de um personagem e como essa emoção se relaciona com a imagem seguinte após o corte.
A atonal ou overtonal ou harmônica, que é um pouco abstrata, mas consiste em uma espécie de mistura dos três tipos anteriores, utilizando, por exemplo, de diferentes cenas e sons, que são fragmentos, para construir uma emoção, que é o coletivo da sequência. E a intelectual, que ajusta a posição de imagens ou planos para trazer um sentido ideológico ou de associação em uma sequência de carga emocional. Os estudos sobre montagem desse período, eles servem como uma base enorme até hoje, especialmente porque eles vão de encontro à montagem da escola americana de alguns anos antes, liderada, por exemplo, pelo D.W. Griffith. Como alguns realizadores importantes desse período, nós temos os dois citados, Lev Kuleshov e Sergei Eisenstein, também gostaria de citar o Dziga Vertov. E algumas obras-chave do movimento foram O Encoraçado Potemkin, de 1925, O Homem da Câmera, de 29, e Barishna e Hooligan, de 1918. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal no YouTube, segue no Instagram para continuar recebendo conteúdo sobre cinema, sobre filmes e muito mais. E não se esqueça de se inscrever no canal do Telegram para receber dicas de filmes, recomendações, pequenos comentários e bastidores do canal. Muito obrigado, até a próxima, falou!